E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Qatar, a penúltima etapa da temporada 2024 da Fórmula 1. Eu sou o BGP Neto e aqui estou com a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E o GP do Qatar, assim como algumas outras corridas esse ano, tiveram protagonismo da FIA. Exatamente, vamos falar de tudo isso que aconteceu no GP do Qatar, das punições, da sprint, das reclamações, das tretas, dos castores, tudo mais que aconteceu nesse GP. Mas antes de prosseguir, aquele agradecimento de sempre aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da campanha do Apoie-se. Muito obrigado, agradeço a todos. E se você não é apoiador do BP ou não faz parte do canal de membros do YouTube, na descrição desse podcast tem um link para você ou se tornar apoiador ou se tornar membro do canal do YouTube. Lembrando que esse auxílio financeiro é todo voltado para o site do Boletim do Paddock, para a manutenção do site e pela permanência dele no ar. E para você que está aí e também não consegue apoiar o nosso trabalho, ou mesmo assim apoia, utilizem os links disponíveis aqui tanto da Amazon quanto da Shopee. Sempre que você for realizar as suas compras, a gente recebe uma comissão para poder manter o BP aqui também no ar. E você também pode ajudar o Boletim do Paddock compartilhando esse podcast nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, seguindo a gente também nas redes sociais. Você pode seguir o BP nas redes sociais através de @Boletim do Paddock ou no Twitter apenas como diz no Boletim que. Eu e a Débora também estamos nas redes sociais. Eu estou sempre como Rubens GP Neto, a Débora como The Flowers e no Twitter como Senhorita Flowers, SRA Flowers. Ajuda também muito a gente, vocês seguindo, compartilhando nossas postagens. Esse também é aquele apoio fundamental para o nosso crescimento. Bom, Débora, a gente começou a semana se preparando para o GP do Qatar, ali depois de todo o evento que teve o lançamento da série do Senna. Para quem já assistiu ou quem ainda não assistiu, ouça o nosso episódio especial em que nós falamos dos 2 primeiros episódios. E aí, ao longo das férias da Fórmula 1, também vamos lançar episódios falando dos demais episódios. Falando bastante episódios, assim como a gente falou bastante de Senna e Senna. Bom, mas o que está em cena essa semana foi a crise na administração da FIA, né, Débora? Ben Sulayem, como todo bom tirano que foi democraticamente eleito para presidente da FIA, tá mostrando as garrinhas dele e tá causando lá. Gente, a situação da FIA não tá muito boa, né? Já tem algum tempo aí que tá ocorrendo tanto demissões quanto pessoas desistindo de atuar nos seus cargos e saindo da federação, né? E isso vai, assim, de pessoas que não... É muito geral essa saída, né? E são pessoas importantes, assim, com cargos que movimentam a FIA, né? Só que dessa vez o que a gente teve ali, na verdade, foi no GP de Las Vegas, tivemos a mudança do diretor de corrida da Fórmula 1, o Newsweek, que estava atuando ali depois daquele problema que a gente teve com o Masi, que mudou as coisas ali. Ele acabou ficando, né, quando pararam de revezar a função dele com o hoje diretor da WEC, e ficou por isso, beleza, tava vendo assim. Quando foi em Las Vegas, o Newsweek saiu, e aí eles tiveram que puxar o Rui Marques, que fazia as corridas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, para poder atuar na Fórmula 1. Beleza, era para ele terminar o ano aí, né, nesse cargo. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 já acabou, mas a 2 ainda tem mais 2 corridas, né, para poder acontecer, que era agora no Qatar e depois em Abu Dhabi. E aí, quem deveria ficar na função era a Janet Tan, e aconteceu que ela também foi mandada embora nessa semana. E beleza, né? Não tinha quem substituísse ela, já com a corrida aí, porque a notícia veio na quinta-feira do GP, então não tinha quem substituísse ela. O que eles tiveram a brilhante ideia de voltar o Rui Marques para Fórmula 2 e para F1 Academy, e ele fazer as corridas das 3 categorias no final de semana. E aí, né, também teve uma saída aí que foi do Tim Meyer, e ele acabou falando, né, que não, da forma como a FIA está sendo conduzida hoje, não tem como as pessoas ficarem, que daqui a pouco eles vão estar sem pessoal. E ele até explicou, né, que para você ser diretor de corrida da Fórmula 1,
você tem que estar na categoria Platinum de desenvolvimento ali dentro da FIA. E eles não estão preparando as pessoas para poder assumir essa função. Então, tipo, não tem como ficar substituindo essas pessoas que fazem a parte da direção de corrida. Foi algo que, assim, já era para poder ter sido melhor estruturado, na realidade, desde a morte do Charles White, né? Porque quando o Charles White morreu, e ele que fazia a gestão ali de todas as categorias, eles decidiram fragmentar. Então, para não ficar com acúmulo de função, a pessoa que fizesse a parte da direção de corrida, né? Fora que o Charles White também, assim, ele tinha outras funções. E decidiram separar ali as categorias, então, tipo, tem um diretor de corrida para as categorias de base e um só para Fórmula 1, até porque a Fórmula 1 dá muito problema. E esse fim de semana o coitado teve que trabalhar em 3 categorias e, assim, a F1 Academy com decisão do título, apesar da Abby Pulling estar mais na frente, assim, mas tinha decisão do título. A Fórmula 2, que tá tendo uma decisão de título também por causa do Zac Hadjar e do Gabriel Bortoleto. E na Fórmula 1, por mais que seja, também tá tendo decisão do título. Não é o de pilotos, é o de construtores, então tem ali uma briga importante entre a Ferrari e a McLaren. E a gente também tem a briga ali pelo vice-campeonato. Então, assim, eram 3 corridas muito importantes nesse final de semana. E aí o resultado a gente vai comentar também um pouco sobre isso na corrida, que, como a Débora falou, o Rui Marques teria que desempenhar o papel nas 3 categorias, final de semana inteirinho, ainda lembrando que teve sprint da Fórmula 1, então, ou seja, sprint da Fórmula 2, sprint da Fórmula 1, corrida principal da Fórmula 2, corrida principal da Fórmula 1 e corrida principal da F1 Academy. 2 corridas. Então, 6 corridas no final de semana, a pessoa fica esgotada, a pessoa fica e sobrecarregada. Treino livre, né? Treino livre também, que tem Classificação com bastante peso. E assim, se lá em Las Vegas a gente não teve tanto problema, porque lá também, assim, tava só a Fórmula 1, né? Não tinha categoria de apoio, então não foi um bom momento para poder trocar, mas era o melhor momento ser ali, porque não tinha outras decisões acontecendo, mas aí veio pro Qatar com essa bomba, né? Então é bem complicado. Só para poder dizer, assim, as pessoas que saíram da FIA, que foram importantes nesse último tempo aí, né? Teve o diretor esportivo, que foi o Tim Nelson, o diretor técnico, que foi o Tim Gross, a diretora executiva, Natalie Robin, o chefe a chefe de comissão de mulheres, que era a Deborah Meyer, o secretário-geral de mobilidade, o Jacob Bangard, e o diretor de comunicação, Luke Skipper. Todo mundo saiu nessa faixa aí de um ano e... Exato, é o que a Débora falou, demora de renovação, demora de preparação de pessoas, porque assim, você não prepara pessoas para substituir pensando que você vai demitir, mas você prepara para uma eventual mudança, como foi a questão que a gente teve ali quando o Charles White faleceu, que, vamos resolver, quem tá aqui na Austrália pode ajudar a gente? O Masi. Colocou o Masi na Austrália, ele dá certo, vamos permanecer com ele. E o Masi não era um cara preparado para a Fórmula 1. Então, assim, desempenhava um bom papel lá na Austrália, com as categorias lá das australianas, tudo bem, mas para a Fórmula 1, algo que era grande, ele não desempenhou o papel bem. E também, assim, pensar de pegar de uma categoria para outra, que nem você pegar alguém que tá vindo do WEC para poder gerenciar uma corrida de Fórmula 1, são 2 categorias completamente diferentes. Por mais que, assim, tipo, no WEC seja extremamente disputado, tem 36 carros ali, é a equipe com 3 pilotos, é uma dimensão maior do que é a Fórmula 1 hoje, mas são corridas completamente diferentes, tem regras diferentes, tem forma de lidar com pit stop, com entrada de safety car, que é muito diferente de uma corrida de Fórmula. Até uma coisa interessante falar disso, né, Rubens? Porque esse final de semana a gente pegou no sábado e assistiu um pedaço ali da corrida do Japão de 2014, quando o Jules Bianchi morreu. E ali... Não, correção. Quando o Jules Bianchi sofreu um acidente, que levou ele à morte. Porque ele não morreu no GP. Porque tem muita gente que acredita nisso até hoje. Desculpa, gente, falei errado. Mas ali também você vê que, sim, tipo, o despreparo, algumas atitudes da FIA também, eles foram muito ruins. Da forma de condução ali do acidente, de não avisar ninguém do que estava acontecendo, de ter seguido a corrida por algumas voltas depois que o acidente já tinha acontecido. Aí, tipo, encerra a corrida de qualquer jeito. É bem ruim. E é algo que a gente vai ver hoje, na hora que a gente for comentar da corrida. Apesar que, assim, esse podcast não é tanto pra falar da corrida. A gente tá querendo falar mais dessa bagunça que foi na FIA. Porque da corrida, nós vamos comentar ali na live, junto com a Rafaela Oliveira, na terça-feira. Então, compareçam na live
para que a gente possa papear bastante sobre a corrida. Mas, qual que foi o impacto que teve no GP do Qatar, essas mudanças todas e o fato do Rui Marques estar sobrecarregado? Cara, eu acho que assim, eu queria muito me dedicar mais ao BP. A Débora sabe, a galera que é apoiadora do BP sabe, que eu queria me dedicar muito. Mas tem dia que eu chego do trabalho, eu simplesmente quero assistir a coisa mais idiota que tá na TV para poder limpar minha cabeça, porque eu tô sobrecarregado. E tem dia, assim, que é muito tenso, é muito pesado o meu trabalho. E, assim, reflete muito no que a gente produz no BP, porque eu deixo de produzir. Então eu fico imaginando a questão que nem do Rui Marques, que teve que fazer, como eu acabei de comentar, mais de 6 corridas, mais ou menos em torno de 4 treinos livres, classificação, entre outras coisas, fazer gestão, teve reunião da GPDA na quinta-feira também, onde que eles discutiram várias coisas e que no final ficou decidido nada. E aí chega na corrida, a gente tem várias coisas acontecendo, tem Lewis Hamilton queimando a largada, temos batidas nas largadas, na volta seguinte tem batida, tem piloto rodando, tem piloto abandonando, tem piloto atravessando a pista, tem inúmeras coisas que sabe que aconteceu ali. Até aquela negócio que o Pérez largou ruim ali na sprint, dele ter ficado parado, aquilo ali é passível de punição, porque ele não pode segurar, ele não pode ficar que nem ele falar, estávamos aguardando porque queria pista livre. Pô, tem um piloto atrás de você. Então, aquilo ali já era passível de punição, ele não sofreu nem sequer investigação, também, né, investigar o Pérez para punir ele mais ainda. Acho que a maior punição que o Pérez tem é continuar passando vergonha na Fórmula 1. Então, assim, tudo isso já foi criando um clima muito ruim na corrida, que a gente falou, pô, tá investigando isso, mas não tá investigando aquilo. Tá punindo tal piloto, mas tal piloto não tá sendo punido. E foi uma corrida muito acidentada, né? Assim, foi uma corrida que teve um período ali em que não tinha quase nada acontecendo, mas também quando resolveu acontecer foi de uma vez, né? E é a questão do cara tá exaurido. Ele não consegue ver tudo, não consegue absorver tudo, não consegue analisar tudo. Aí tem aquela questão que esse GP, a pista em si, o pessoal não tinha dados do ano passado, que foi uma corrida totalmente atípica, que tinha um número obrigatório de voltas que você tinha que dar com o pneu e fazer pit stop. Nem foi uma corrida parecida com 2000 também. Exato, e o carro já de 2021 já era um carro bem diferente do atual, então os dados eram totalmente novos, então você teve que nem o Russell que fez um pit stop mais cedo, então você começou a ter uma mudança de posicionamento dentro da pista que fazia com que carros mais lentos se encontravam com carros mais rápidos, e tudo isso com um cara que estava mega sobrecarregado. E por que a gente sabe que ele estava mega sobrecarregado? Porque ele tomou decisões idiotas. E aí que chega no momento, né, Débora, da quebra do retrovisor do Albon, que cai na pista, naquele momento, pelo regulamento, é obrigatório, ele tinha que ter dado Virtual Safety Car. Virtual Safety Car, o dupla bandeira amarela do início da reta até o final, ou, o que era mais correto ainda, o Safety Car para fazer a limpeza da pista. E também não ter bandeira azul, né? Por causa do Bottas ali, tipo, pra poder dar passagem pra carro que tá mais rápido. Ele não era um ponto pra você, tipo, ter essa coisa do piloto passar. Porque tinha uma peça na pista. Não tem como o piloto tirar o carro da trajetória normal, sendo que tem um objeto que ele pode atingir e pegar o assoalho do carro, né? Você falou faz sentido, dá pra pensar, porque, pô, como é que sinalizam pra ele que ele é retardatário, pra ele abrir pro outro piloto, colocando ele em risco de passar na peça, e realmente passou na peça, espalhou fragmento, logo atrás dele quem vinha o Sainz, que furou o pneu, e logo depois Lewis Hamilton também, que furou o pneu. Que o Bottas estava abrindo passagem pro Sainz, né? Era pro Sainz passar e furou o pneu porque esmigalhou o retrovisor, né? E o Hamilton também. E ali a gente tá falando, tipo, uma parte que tava com essa peça, que era a parte na frente dos boxes. Então, se alguém fura o pneu ali, não tem como você dar ré e entrar nos boxes. O que aconteceu com os dois, né? Os dois teve que dar a volta inteira na pista de novo para poder conseguir entrar nos boxes. Então, assim, foi uma sucessão de erros, problemas que não tinha necessidade, sabe? Outra coisa, né? Tipo, a punição pro Lando Norris. Aquela punição pro Lando também, assim, se for analisar friamente, não era nem para ele ter recebido a punição. Porque quem tava acompanhando a corrida pelo aplicativo viu. Teve um momento ali que ficou entra a bandeira amarela, sai bandeira amarela, né? E parecia que alguém tinha rodado, porque quando acontece isso é muito rápido, tem a sinalização mais pra quem tá vindo atrás do que pra ser algo pra inteira, né? E ficou esse negócio, entra a bandeira amarela, sai, entra, e ficou esse momento ali.
foi nisso que o Norris foi punido. No momento que ele tava vindo rápido na pista, deu a bandeira amarela já em cima dele, ele foi penalizado por causa disso. Não, e nem tanto que na cabine que deu a bandeira amarela, na seguinte já era verde. Então o trajeto que ele ficou de bandeira amarela era muito curto para ter uma desaceleração tão acentuada como eles estavam exigindo dele. Ao contrário do que o Verstappen, que pegou uma das bandeiras amarelas, realmente desacelerou e pisou no freio. E como a bandeira amarela depois do Norris foi contínua, os dois pilotos da Ferrari também desaceleraram. Ou seja, o Lando Norris foi induzido a erro. Mas assim, é o que eu falei pra Débora. Eu falei, pô, dá pra McLaren recorrer? Acho que não. E a gente até conversou e realmente, não tem o que fazer. A McLaren fez certo. Já estragou a corrida, né? Na realidade é um resultado que é difícil de você... Dá pra recorrer porque assim, de certa forma, os dois pilotos da Ferrari, eles diminuíram a velocidade, mas não do delta que é necessário quando é bandeira amarela. Então assim, teria como a McLaren falar assim, tá, vocês puniram o Lando, tem que punir também as duas. Dá uma de Russ, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas a Ferrari, a McLaren já é aquela coisa. Não, beleza, a gente tá com 21 pontos. É muito melhor de focar em administrar esses 21 pontos pro Mundial de Construtores do que realmente querer arrumar uma briga com a Ferrari. Que a Ferrari e a McLaren tá tendo um bom relacionamento e para quando você tá tendo mudanças de regulamento, manter um bom relacionamento com uma equipe forte como é a Ferrari, que fornece motor para mais duas equipes, é melhor do que você arrumar uma briga. Então fica amiguinha dela. Mas assim, foi uma situação ruim, né? Porque até o Norris, assim, a punição que foi dada pro Norris também foi uma punição muito pesada. Stop Go é uma punição muito pesada na Fórmula 1, né? Ela e o drive-thru menos, mas o Stop Go não tem muito o que fazer. Acho que ele e a bandeira preta, assim, de abandono são as mais pesadas, as piores punições, né? E o Norris tinha que cumprir aquela punição em 2 voltas, então também é uma punição que, quando se dá, não tem nem como a equipe brigar ali, tentar alguma coisa, porque tem esse tempo para poder cumprir, e se o piloto não vai, é uma desclassificação, então também corria esse risco do Norris ser desclassificado. Então eles resolveram cumprir a punição, mas assim, estragou a corrida do Norris completamente, né? Porque se fosse analisar friamente, queriam punir ele, talvez uma punição de 5 segundos ou talvez 10 segundos na pista fosse melhor do que fazer o stop go, né? Que nem a punição do Hamilton, né? Que foi um drive-thru, que assim, de certa forma, é um pouco pesada, mas só que a gente tá falando daquela questão dos boxes, né? Dos boxes, você entrar muito rápido é muito perigoso, porque você tem muitas pessoas expostas. Só que aí também, se você for parar pra poder pensar, nesse cenário é uma burrice. Porque você tá inviabilizando de usar a reta, porque não podia usar a reta. No momento que tá todo mundo passando ali nos boxes, com o safety car, é diferente do carro tá passando sozinho. Exato. Eu não concordo com essa punição de drive-thru. Eu achei o drive-thru muito pesado. Eu acho que 5 segundos era mais justo. Eu também acho. Numa situação dessa, os 5 segundos... Porque segundos. tava todo mundo atrás do safety car. Todo mundo está assim, sendo induzido a ir na velocidade do safety car. Você tá passando nos boxes. Não é pra ninguém estar ali no momento que tá passando os 20 carros. 20 não, 15. Que já tinha saído metade do grid, né? Mas assim, se parar pra pensar, aí o pessoal vai estar ouvindo, mas... Aí vocês estão pedindo para eles interpretar a situação diferente do que está no regulamento. Mas foi o que eles fizeram com o Verstappen um dia antes, na hora que tiraram a pole dele. Na hora que puniram o Verstappen com a perda de uma posição, que isso foi muito, nitidamente assim, a gente só quer tirar tua pole. A gente não quer te punir, a gente quer tirar sua pole, um número seu. Porque o certo era 3 posições. O normal é 3 só. Mas não era uma volta rápida do Russell, tudo bem, a gente já vai entrar também nesse debate. Então, vamos só tirar uma posição. Porra, sério, vocês estão tirando a pole do cara? Que também não mudou porcaria nenhuma no frigir dos ovos, né? Não. Mas assim... Não, mas é o que eu fico com um pouco de raiva, é um momento que assim, a gente tá no negócio que esse ano, entre aspas, decidiram que vamos ter punições mais duras. Então mudaram o valor que é dado nas punições, em dinheiro, monetária, e também mudou a quantidade de tempo, né? Se antes era 5 segundos, agora é 10. Então, dependendo do toque que tem na pista, é 10 segundos. Só que aí a gente tem, 2 corridas atrás que eles estavam punindo com 5 segundos. Que, não é tão pesado como a gente tá vendo aqui. Então, cara, numa corrida interpretativa, na outra não é. Numa dá
punição pra todo mundo, na outra não dá. Outra coisa decidir esse ano é interpretar, né? Pra poder aplicar, moldar a punição ao que foi feito na pista. O que antes não acontecia. Antes o piloto podia ir lá, descer, dar um soco na cara do outro. Não, mas foi sem intenção. Ele não queria machucar o outro. Então, até isso eles decidiram mudar e mudaram pra pior. Porque daí, a partir do momento que você começa a interpretar a regra para moldar ela, o que você quer punir, a quantidade da punição, A gente volta volta 2021. Onde você tem break test na penúltima corrida e não tem punição pro piloto que fez. Mas enfim. Sei lá, eu acho que assim, os pilotos estão muito no direito de reclamar das coisas que estão acontecendo, porque isso é uma coisa que você tá modificando o resultado da corrida, sabe? Você tá realmente mexendo numa coisa que não tem como, sabe? É aquela coisa, a gente fala muito, né? Precisava fazer uma revisão nas regras das corridas, realmente sentar e conversar com os pilotos e fazer uma mudança. Mas é algo que, assim, vão alegar que não tem tempo que isso seja feito, porque, né, o campeonato acaba e daqui a pouco já tem carro na pista de novo para poder correr. Mas, e aí a gente também tem o lado, né, do próprio Ben Sulayem falando que os pilotos têm que se concentrar em correr, que aquela associação de pilotos é ridícula e que aquilo ali, tipo, não conta em nada para ele, o que eles estão falando. Só que aí, se a gente vai puxar na história da associação e dela ter surgido, ela veio para realmente defender os interesses dos pilotos, que tanto a FIA não estava nem aí, quanto as equipes em alguns momentos também não estavam nem aí. Então é uma associação que, além da gente estar falando de situação de isso e da forma como tem que ser analisado os incidentes, é uma instituição que foi criada também para poder defender a segurança dos pilotos. Então, me desculpa falar que isso não é importante ou que não tem nenhuma relevância, é loucura desse cara. Não, o pior é engraçado do Ben Sulayem falar disso, de que os pilotos, primeiro, os pilotos têm que se atentar que eles só têm que correr, eles não têm que ficar se preocupando com isso. E as decisões são tomadas com as equipes e com os pilotos, nem todas. Que as mudanças de comissários, as mudanças de direção estão sendo feitas pela FIA sem consultar os pilotos e as equipes. E aí ele até falou, ele respondeu isso, né? Que ele mesmo comenta e responde. Que ele fala, mas a FIA nem sempre é notificada com relação às mudanças que as equipes estão fazendo internamente. Porque que a gente tem que comunicar alguma coisa para as equipes e para os pilotos é ridículo. Não, o cara esquece que ele que tem que servir a Fórmula 1, né? Tipo, ele é uma federação, ele tem que servir a ela. Tipo, eles têm que ter um pacto é uma via de duas mãos. E assim, cara, tá muito errado. Assim, o Ben Sulayem, eu até entendo que ele chegou na Fórmula 1 no momento que estava muito conturbado por decorrência da decisão de 2021. Mas só que ele só faz cagada desde o momento que ele chegou. Só tem decisão ruim. Só tem péssima decisão. E aí você pega essa questão da associação, né, ter retornado. Pô, a gente vibrou, a gente pra caramba. Foi legal. Aí quem que é o presidente? O Russell. Aí o Russell, em decorrência de uma dessas péssimas decisões, aproveitou o balaio de gato e falou, por que eu não chuto para ter uma treta maior? Foi lá, na hora que teve a questão lá da classificação, em que o Russell estava numa volta de desaceleração, o Verstappen estava numa volta de desaceleração, o Russell é fechado pelo Verstappen, assim, fechado aquela coisa, né? Não foi tão fechado, mas enfim, na Fórmula 1 é perigoso o movimento que o Verstappen fez. O Russell sai ali todo bonitão, fala, não, que isso, não foi nada. Mas na sala dos comissários parece, segundo o que o Verstappen falou, que ele desceu a lenha, falou mal do Verstappen, falou que o Verstappen bate em velhinho, chuta idoso, sabe? Rouba cadeira de cadeirante, faz um monte de coisa, rouba doce de criança, que o Verstappen é o próprio capeta encarnado na Terra. Que ninguém gosta do Verstappen, ninguém sabe por que ele tá correndo. Que o Verstappen chamou a mãe do Rui Marques de coxinha, o pai de empadinha, como diria o Bano. Então, assim, fez a caveira do Verstappen na frente do Verstappen ali junto com os comissários. E aí o Verstappen hoje despirocou. Mas com isso surgiu a punição do Verstappen de perder a pole com uma posição de perda no grid. Resultado, Verstappen ficou pé da vida. Ele amargou aquilo ali. Ele amargou a corrida inteira. Ele falou assim, não vou hablar antes da corrida, só vou hablar depois da corrida. E vou enfiar o dedo na cara do Russell e falar. Não,
Não, na realidade, ele quis mostrar em pista quem era o bom, quem era o bonzão. Ele esperou. Nossa, gente, essa daí, ele aprendeu, né, como mais um ditado brasileiro que entra aí para os gringos, né, é que a vingança é um prato que se come frio. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mata a alma e envenena. Ele Mas a apresentou, alma né, dele tava... gente, o que aconteceu foi isso, né? Teve esse momento aí em que um foi atrapalhado. Foram lá pra sala de comissário, segundo Verstappen, de tanto Russell falar sobre o que tinha acontecido, ele foi punido. Só que no documento que a FIA liberou ali, né, depois da punição, foi dizendo que estavam punindo o Verstappen por ele ter sido desnecessariamente lento. Não foi nem pela fechada que ele deu no Russell, foi por ele ter dirigido naquele trecho ali muito lento. E aí veio essa punição de uma posição, que aí também eles esclareceram lá no documento, né, falando que o popular seria dar uma punição com a perda de 3 posições do grid, mas devido a não ter sido algo tão grave, não ter pegado um piloto que estava rápido, e como o Russell de lento, meteu só uma posição, né? Aí depois o Verstappen falou assim, é porque talvez ele queria abrir outra volta rápida. Eu até fiz a boa pessoa, tentei ser legal. Usou o mesmo discurso do Leclerc, né? Tento ser legal, mas as pessoas só vêm aqui me ferrar. Foi isso que o Verstappen falou, né? Ele soltou essa, ele falou, eu fui tentar ser legal pra poder não atrapalhar ninguém que tava tentando abrir volta rápida, e ainda tomei uma dessa. Então agora eu sou malvadão. Não, e ainda teve o Alonso, né? Que parece que o Alonso viu toda a movimentação e ainda cutucou o Russell, né? Agora fica fácil. Eu vejo o meu adversário lento na pista, acelero pra cima dele e fico pedindo punição. Nossa, Alonso! Alonso, ó. Caraca, mano. O Alonso é engraçado, mas ele tá sempre nas tretas. Ele sempre tá. Não, cara, o Alonso não pode aposentar, cara. O Alonso pode estar se arrastando no grid e ainda vou defender a presença dele. Ixi, agora com 22 carros no grid, ele tem que ficar mesmo. Nossa. A gente compra um terceiro pra ele. Nem que tenha que botar 23 carros no grid. Só um pro Alonso tá ali. É muito bom. E aí também, nesse negócio de diz-me-disse, né? O Ted Kravitz da Sky Sports soltou, né? Falou assim, me disseram que... Ali na antessala, antes deles irem pra desfile de pilotos, que o Verstappen enfiou a mão na cara do Russell. Não enfiou a mão na cara. Colocou o dedo no nariz dele e falou, você é safadinho. Você é moleque. Você é moleque. Tira esse macacão que você é moleque. O Ted Kravitz falou que, assim, o que disseram pra ele era muito mais pesado, só que ele dá uma suavizada, né? Pra poder ir na transmissão. E parecia que o Drive to Survive tava filmando justamente esse momento. É verdade. Parece que vem aí, né? Porque parece que realmente o Drive to Survive estava ali filmando este evento e ele falou, ouso dizer que em fevereiro, quando saiu o episódio, esse trecho estará. Não, e aí nessa hora tá os latinos, né? O Pérez, o Sainz e o Colapinto fazendo ué, orra, não deixava, cutucou, hein? Não, e ainda nesse antro de fofoca, né? O Verstappen meteu mais uma que essa acho que é a mais interessante, né? Na verdade, sim. Que ele é falso? Não, ele falou primeiro que tinha perdido a confiança, né? O respeito pelo... Nossa, ele nunca falou isso de ninguém, velho. Perdeu o respeito pelo Russell e digo mais, esse daí é falso na frente do Verstappen. É uma falciane. Assim, não, depois desse momento aí do Verstappen, eu acho que tem que dar o título de cidadão do Brasil. Porque não tem um povo mais, como posso dizer, mais bravo do que esse, entendeu? E assim, já que os latinos é tratado dessa forma, né, na Fórmula 1, como as pessoas que não merecem respeito e são agressivas, tem que dar pro Verstappen. Não, cara, foi sensacional. Não, o Verstappen falando que ele é falso, que o Russell na frente das câmeras é uma coisa, atrás é outra, todo estouradinho por trás. É complicado, viu? Olha. Latino é foda, né? Se tivesse um brasileiro. O problema é que o Bortoleto, cara. O Bortoleto é Faria Limer. Ele é muito, muito Mauricinho. Muito gente boa. Ele não vai ser tipo o Senna, que vai lá catar o pescoço do argentino, não. Que vai ver o dedo na cara. Felipe Massa, que chegou puxando o Hamilton, empurrando o Alonso. Se é um brasileiro ali, cara, ia começar. Chamou de falciane. É por isso que o Verstappen ele já tá ali naquele momento, né? Porque o Verstappen convivência com os Piquet tá fazendo ele se tornar brasileiro, né? Não, e o pior é que ele já tem um episódio que é um episódio que marcou a carreira dele, né? Enfiar a mão no Ocon.
Ele devia ter enfiado a mão direito, viu? Então ele tá no caminho. Mais um pouco ele é considerado um brasileiro. Mas isso é tudo consequência da péssima gestão do Ben Sulayem. Tá deixando o pessoal. É o que a gente conversou lá no grupo de apoiadores do BP. Se tivesse uma boa gestão, a questão dos comissários tivesse ajustado, você não tinha tido essa punição estruncha do Verstappen. Porque assim, uma punição que nem aquela do Verstappen, você não precisa ouvir os pilotos. Vai ouvir o que dos pilotos? Ah, eu acelerei, eu freiei, telemetria indica isso, caramba. Vira para as equipes, me manda a telemetria dos dois pilotos. As imagens e as eles onboards. têm porque eles têm de todas as câmeras dos carros. Pronto, me manda tudo aí que eu quero ver. Eu quero ver piloto, não tem que ouvir piloto. Não, e até o que o Verstappen falou, assim, meio que correto, né? Nunca vi alguém tomar punição que tava, tipo, lento e não atrapalhou uma pessoa que tava rápida. Porque eu não atrapalhei alguém que tava rápido. E assim, até todo mundo apontou que o Russell acelerou mais. Então, assim, o Russell deu uma tomada de curva diferente ali. Ele realmente sabia o que ele estava fazendo. Então, assim, ficou muito feio para os dois nesse ponto. Mas, que era pior que todo mundo já estava meio que engasgado com o Russell, porque o Russell meio que ficou reclamando da jogada de equipe da McLaren na sprint, em que o Norris ficou dando oportunidade pro Piastri abrir a DRS e assim defender do Russell. Aí o Russell, eu não gosto desse jogo de equipe. Caralho, sai da Fórmula 1, maluco! Você sabe por que o Russell não gosta? Porque a Mercedes tá fudendo tanto o final de ano do Hamilton, que ele não tem um companheiro de equipe que vai jogar do lado dele. E ele não tem um companheiro de equipe que vai ajudar ele. Não. Porque a única vez que... Uma das vezes que a Mercedes pediu pro Hamilton fazer jogo de equipe, que foi no Japão do ano passado, em que falou, Russell, mantém o delta, não pisa muito fundo, não desgasta pneu. Ele, para querer superar o Hamilton na pista, desgastou o pneu, desgastou o carro, acabou tendo que fazer um pit stop a mais, saiu fora dos pontos. Se eu não me engano, não saiu fora dos pontos, mas tipo assim, ele tava para ser quarto, quinto, caiu para oitavo, nono. Tipo, se fudeu. E aí depois ficou reclamando, mas cara, a equipe tá falando pra você fazer o delta, pra você manter a velocidade constante para não queimar pneu. E aí, o que acontece? O Russell, ele não tem um jogo de equipe porque ele não trabalha em equipe, ele é um cara muito individualista, sabe? Pô, os fãs do Russell que me desculpem, mas o Russell, ele tem esse ponto individualista. É uma coisa que a gente vive brincando. A Mercedes, ano que vem, tá muito ferrada. Porque ela vai ter um piloto inexperiente e um outro que é experiente, mas não sabe dividir box. Vai criar um clima desnecessário, né? Assim, já tá... O negócio já tá ruim, mas é porque tá ruim, porque pro lado do Russell tá bom, né? Por enquanto tá bom, tá assim. bom, porque não, assim... tá bom assim, tipo, a equipe tá priorizando ele Mas ele vai desenvolver o carro sozinho. Ele não vai conseguir. Ele vai ter que se virar. Ele não vai ano conseguir. Que vem vai ser ele que vai fazer teste. Se a Mercedes precisar de alguém pra fazer teste, vai ser ele. Aí a corrida dele que vai ser a prejudicada. Porque o Antonelli vai se prejudicar sozinho. Cara, eu tenho medo de ser ao contrário. O Antonelli despontar. Eu não sei. Eu não... Ser muito bom. Não sei se alguém perguntou isso pra ele, né? Teve a Naomi fez uma entrevista com ele. Eu não li a entrevista, eu vi o pessoal retweetando, mas ele falou alguma coisa sobre liderar a equipe e ter o Antonelli meio de despreparado dele. Cara, a Mercedes tá muito... E assim, não é só eu que penso assim, cara, a gente vê muita gente que trabalha com automobilismo e tá pensando a mesma coisa. Que o Russell não estava preparado. Né? O que tá apresentando pra gente é isso, que vai ter problema. Porque assim, você pega 2021 pra cá, que a Mercedes precisou desenvolver o carro, o Russell foi poupado. E aí ficou só nas costas do Hamilton desenvolver. Cara, pro Hamilton tá ótimo. O que ele pegou de know-how de desenvolvimento de carro sozinho nesse tempo, não é que ele for pra Ferrari. Fazer teste. Um cara que não faz simulador. E assim, então falar do Hamilton não fazer simulador, eu nunca vi o Russell ouvir falar do Russell fazer simulador. Se ele fazer é muito pouco comparado com outros pilotos. E a Mercedes também pensando em simulador, porque tinha uma grande ajuda do Schumacher, né? O Schumacher pode não ter sido... o Mick Schumacher pode não ter sido o piloto melhor que passou na Fórmula 1, mas ele pelo menos tem bastante conhecimento. E esse conhecimento era muito válido pra Mercedes. E ele decidiu sair daqui. Então também, piloto em simulador, eles não vão ter ele. Não, vão ter. E não adianta. E dependendo de quem eles pegam pra colocar nessa função, é alguém que nunca teve contato com carro de Fórmula 1. Não, assim, você sincero. O piloto da base não teve contato, gente. O Bottas, não sei se seria um bom piloto de simuladores, assim. Ele é bom piloto. Para simuladores, será que ele vai encaixar, vai desenvolver? Cara, o Mercedes tá muito ferrado. Boa sorte, Mercedes. Bom, gente, e aí na corrida a gente... Não, sprint, né? Acho que esse lance da McLaren poderia ser comentado também, porque muita gente ficou frustrada com o Norris ter cedido a posição pro Piastri,
Mas se você olhar pro cenário da equipe, pô, cara, eu acho que assim, teve ali aquele momento da equipe falar, ai, ter demorado pra poder entender que eles estavam brigando por um campeonato de pilotos também, então teve essa parte aí. Aí teve aquela corrida de Norris, você precisa lembrar que você tá correndo pela equipe, não é uma corrida individual, você ainda vai precisar do Piastri. Ficaram buzinando nas ideias do Norris pra que ele devolvesse a posição pro Piastri. Fez aquela inversão, que atrapalhou um pouco, né, o desenvolvimento do campeonato. Depois a gente teve ali, tipo, um momento do Piastri ter que realmente auxiliar o Norris. Então veio todo esse negócio da mídia de o Piastri, se você precisar ajudar o Norris, você vai fazer? E a gente tá jogando pela equipe, né? A gente tem que ajudar. Então, em São Paulo teve a inversão ali das posições deles, o pessoal ficou muito bravo. E aí chega agora nesse momento em que o Norris teve uma atitude de devolver uma vitória pro Piastri, todo mundo ficou puto da vida. Gente, pelo amor de Deus! Mas aí que tá, é que nem um pouco desse ódio alimentado, desculpa, eu gosto muito da galera que trabalha na Band, tem uma galera ali que é amiga nossa, tudo a gente conversa, troca ideia, mas desculpa, Sérgio Maurício, os comentaristas pós-corrida, pós-sprint, alimentaram muito esse ódio contra o Norris. Aí, eu até acho que foi o Molina falando assim, mas um grande piloto não quer perder uma vitória, não sai de... Cara, Ayrton Senna fez isso com o Berger, o Schumacher fez isso com o Barrichello, Pode sabe? não ter sido bom pros pilotos, mas, cara... Acontece, é de corrida você tentar retribuir. E outra coisa, eu achei assim, o que o Norris fez foi, assim, de uma esperteza que ele soube fazer isso no momento em que ele conseguiu colocar o carro entre o Piastri e o Russell, sem dar chance do Russell dar um bote sobre ele. Não, e o pessoal ficou falando, né? Eu vi muita gente discutindo, mas poderia ter feito isso durante a corrida. O Piastri não estava o suficientemente rápido para conseguir fazer valer isso. Porque tem um momento ali da sprint que o Norris dá uma distanciada e deixa o Piastri sem o DRS. Que eu acho que ele fez aquilo ali no limite. Se o Piastri conseguir me acompanhar, que é o que eles querem dele tirar o DRS do Russell, beleza, mas se não conseguiu, vou fazer o quê? Não, ele viu que o Piastri não estava acompanhando ele. Foi o que ele precisava ficar no DRS. O Valese falou disso no Twitter. Falou assim, cara, foi nítido que o Norris queria fazer isso durante a corrida. Mas ele não conseguiu fazer durante a corrida. Então, assim, cara, eu vou ser sincero, eu como uma clarista, achei legal. Não achei ruim, sabe? E ele conseguiu fazer, mesmo com a equipe receosa dele fazer e perder a posição pro Russell, né? Porque eles estavam muito perto, ele fez e conseguiu. Ele fez, ele conseguiu. Certo. Aí todo mundo, mas o Norris tá disputando o vice-campeonato e não pensou nisso. Caramba, ele deve ser o cara que mais pensa nisso. Eu acho legal que, tipo, o Twitter, o cara que tá na rede social, ele acha que o piloto não tem essa esperteza, não pensa nisso. É só ele que tem essa grandeza, essa iluminação divina de pensar coisas que o piloto não pensou. Pô, a gente nem sabe se o Norris também tá querendo ser vice. Às vezes o cara pode estar assim, eu só quero pegar o Mundial de Construtores pra McLaren. Porque ser vice... Ninguém vai lembrar disso. Não traz grande coisa. O Leclerc foi vice, não foi grande coisa. O Hamilton foi... Não, o do Hamilton foi humilhante pro Pérez. Mas mesmo assim, cara, Não, eu tô falando em 2022. Foi 2023, na verdade. Então, assim... Eu acho que dá pra assistir bastante sobre isso, mas eu acho assim, falar que foi idiotice, foi besteira do Norris é besteira. É mais besteira do que querer apontar o que... eu acho que aí também vem da própria construção da McLaren, né? Tipo, a gente não quer criar um atrito entre os dois pilotos no momento em que não é necessário. Então eu acho que assim, tipo, pensando em tudo que aconteceu, já que ali na Hungria ele deixou o Piastri ter a primeira vitória dele, fez todo aquele negócio, tipo, o enredo que a McLaren tava contando esse ano é isso, tipo, a gente tentar manter a sanidade entre os nossos dois pilotos, então vou inverter, que não é o que tá acontecendo na Ferrari, tipo, a Ferrari tava vindo de uma Las Vegas ali, com os dois pilotos tava se bicando, então, tá bom, gente, mudou, assim, vai mudar o que na tua vida que tá aí da sua casa? Exato. Nada. Bom, e agora só pra finalizar o podcast, como a gente falou, a discussão sobre a corrida a gente vai fazer ali na live, então convido a todos a participar da live, mas a fofoca que fechou o paddock hoje do Qatar, né, Débora, que é a possível ascensão de Dohan para titular da Alpine e que o Ocon já seria defenestrado da equipe francesa. Eu vou ser sincero, se isso acontecer, a Haas não merece respeito nenhum, assim como o Russell tá pro Verstappen, porque você contratar um piloto que está sendo demitido da equipe e saindo do pior jeito possível. Saindo do pior jeito, ainda está sendo excluído
uma corrida antes de terminar o campeonato. Uma corrida. Tipo assim. Não, mesma coisa de tipo assim, não vai poder se despedir. Tchau. Exato. Porque é o que a gente vê, né? Ali na McLaren, na Williams, o Sainz vai ser liberado para poder fazer o teste com a Williams em Abu Dhabi, né? Só que ele vai fazer no pós. Ele vai correr a última corrida dele com a Ferrari em Abu Dhabi normal. Ele vai terminar o contrato dele normal. Na terça-feira, quando eles voltarem para poder testar pneu, ele vai para Williams. Agora, a Alpine, ela tá se botando na qualidade de E eu nem soltar... sei se a Alpine liberou ele para testar com a Haas. Não, parece que parte dessa liberação vai ser para ele já ir pra Haas. Já vai pros boxes. Vai pro box da Haas na próxima corrida. A gente não te quer aqui. Nossa, vocês estão ligados que uma equipe tá falando que não quer o cara? Cara, porque assim, o Ocon, ele não foi que ele não conseguiu ter desempenho, assim, como eu posso colocar? Todas as equipes ele saiu com a porta na boca. Todas. Não, e é Todas diferente de você sair que nem o Alonso, né? Porque o Alonso, assim, só fala muito dos comportamentos do Alonso nas equipes que ele teve, da forma que ele falava algumas coisas no rádio, assim, tipo, teve até aquela situação lá com a Honda. Só que o Alonso, ele é um piloto que ele faz essas coisas e ele banca na pista. Exato. Ele tem peito pra fazer isso. Tipo, ele tem 2, ele pode fazer isso. E 2 títulos que ano que vem completam 20 anos, e é muita né? gente que, tipo assim, se ele sair da forma como ele saiu, ainda tem equipe que vai querer ele, tipo, de volta, se surgir essa oportunidade. Porque tanto que o negócio dele ficar na Aston Martin ainda, mesmo com a Honda vindo, eles falaram, Alonso não teve, tudo bem, aconteceu, já continuar trabalhando junto, porque eles vão usar o motor da Honda em 2026 e o Alonso vai estar lá. Mas o Ocon numa situação de tipo, Ocon, não queremos você aqui. Chega. E eu acho que assim, dependendo do que tivesse acontecendo ali na equipe antes, talvez até tipo, uma situação de tipo, é que talvez no caso do Ocon não valesse muito a pena rescindir o contrato, né, antes. Mas talvez fosse melhor, gente. Podia botar o dono pra poder testar. Mas foi o que eu falei quando o Colapinto assumiu a vaga da Williams, no lugar do Sargent. Que era aquela oportunidade ali era para tanto a Haas colocar o Berman no lugar do Magnussen, quando o Magnussen também tomou aquele gancho, como também era para a Alpine ter sacado o Ocon e colocado o Dohan. Porque assim, a partir do momento que a Alpine começou a focar só no Gasly, pontuou, os 2 carros estão andando melhor. Foram pro pódio em São Paulo. Conseguiram aproveitar algumas oportunidades. Essa corrida o Gasly pontuou de novo, né? O Gasly pontuou e disputou igual com a Ferrari. Não é assim. O Ocon abandonou. A situação, assim, é bem complicada da equipe. E eu acho que a Haas errou muito de Ocon. Apesar de, tipo, talvez ano que vem ter um piloto inexperiente ainda, porque o Berman pode ser que ele vá bem nas pistas que ele já correu na Fórmula 2. Em algumas outras ele ainda vai ter dificuldade para poder pegar as manhas da pista. Que foi o que aconteceu em São Paulo, né? Tipo, não corre nesse cenário de chuva e pega uma pista que nem pegou São Paulo e errou várias vezes. Então é difícil confiar a equipe também na mão de um piloto que tá começando a vir pra Fórmula 1. Mas eu acho que tinham opções melhores poder botar nessa. Exato. Não, com certeza. Tipo, até o próprio, assim, não gosto muito do Bottas, mas o Bottas é o menos pior ali dessa situação. Talvez, tipo, pra uma Haas funcionasse. Até talvez tivesse mantido o Hülkenberg, sabe? Tipo, o pessoal não gosta muito do Hülkenberg, mas ele tem experiência e não é um cara que dá tanto trabalho, sabe? Então é de boa trabalhar com ele. Ter ele ao lado de um piloto mais jovem fosse uma ideia. Mas a Haas vai pagar o mesmo preço que a Mercedes. Você vai ter um piloto inexperiente e um piloto que não sabe dividir o box. É horrível pro cenário bem. E aí fica difícil você instruir até o piloto que tá do lado, né? Exato. Não tem parâmetro de comparação, não tem nada. Bom, pessoal, é isso. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É um programa um pouco mais curto, porque realmente o que pegou nessa corrida foi as questões da FIA. Então, lembrando que terça-feira teremos a nossa live. Então, já convido vocês a partir das 19h20. Estaremos em live no canal do YouTube. E agradecer a todos que ouviram a gente até aqui, nossos apoiadores. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.